Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Sou o professor Rodrigo Alves e daremos continuidade aos exercícios relacionados às proposições. Lembrando que trabalhamos com proposições simples associadas com conectivos, ou seja, formando proposições compostas. Vale ressaltar que a ideia e a compreensão dos conectivos é fundamental, tanto do ponto de vista simbólico, saber reconhecer quais são os símbolos associados aos conectivos, bem como a representação e a escrita de cada um deles, ok? Faremos mais alguns exercícios na aula de hoje para que vocês possam aprimorar e aprofundar cada vez mais o conceito e os recursos necessários para a ideia da lógica argumentativa, ok? Então, na primeira pergunta, ele diz: proposição é toda sentença declarativa que pode ser classificada unicamente como verdadeira ou falsa. Portanto, uma proposição que não possa ser classificada como falsa será verdadeira e vice-versa. Proposições compostas são sentenças formadas por duas ou mais proposições relacionadas por conectivos. Sejam P e Q proposições e a negação de P e a negação de Q, respectivamente, suas negações. Se P é uma proposição verdadeira e Q é uma proposição falsa, então aqui ele dá a condição. P é uma proposição verdadeira e Q é uma proposição falsa. Então é verdadeira a proposição composta. Aí ele dá as condições. P, conjunção com Q, a negação de P, conjunção com Q, a negação de P, conjunção com a negação de Q, negação de P, disjunção inclusiva com a negação de Q, e a negação de P bicondicional à negação de Q. Então, eu tenho 5 sentenças, e dessas 5 sentenças, eu tenho que analisar qual é verdadeira. A melhor forma, já que vamos relacionar duas grandezas, é através da tabela verdade. Como eu não preciso ficar escrevendo todas as sentenças, por quê? Porque ele descreveu para nós. Eu tenho uma proposição verdadeira. Então, eu vou analisar a relação que existe para uma proposição. Então, ele coloca P. E aqui eu vou colocar a negação de P. Vamos acompanhar comigo aqui na lousa, pessoal? Vou colocar aqui uma outra canetinha para ficar mais fácil a visualização. Vou colocar a cor preta, acho que vai ficar bem fácil a visualização. Então, eu tenho a proposição P, a negação de P, proposição Q e a negação de Q. Então, eu vou analisar a primeira sentença. P, conjunção com Q. Então, P, conjunção com Q. Primeira relação, ele fala que a sentença é verdadeira. Se a sentença é verdadeira, a negação dela é falsa. Aí ele fala que a sentença Q é uma proposição falsa. Então, aqui é falsa. Se a proposição Q é falsa, então a sua negação tem que ser verdadeira. Então, agora eu vou analisar a proposição P com a proposição Q. Verdadeiro com falso é o seguinte: na conjunção, a afirmativa só será verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Na conjunção, as proposições, a sentença só será verdadeira se as duas sentenças forem verdadeiras. Nesse caso, verdadeiro com falso, a sentença ela é falsa. Então, ele coloca para nós: então, é verdadeira a proposição composta. Ele quer que a proposição composta seja verdadeira. Essa aqui nós já vimos que ela é falsa. Então, a primeira, o item A já está errado. Vamos agora à segunda proposição, a negação de P com a conjunção Q. Então, vamos aqui. A negação de P, conjunção com Q. Então, deixa eu tirar isso aqui para ir grifando momento por momento. Então, agora, negação de P, vou usar essa aqui, com Q. E também uma conjunção.
falso com falso, obviamente que a relação será falsa. Então, o item B também está errado. Agora vamos para a terceira proposição. Negação de P, conjunção. Negação de P com a conjunção com Q. Negação de P, conjunção com a negação de Q. Então, agora eu vou utilizar esses dois. Negação de P com a negação de Q. Falso e verdadeiro também é uma sentença falsa. Aí a quarta relação para nós é a negação de P, disjunção inclusiva. Dá uma olhadinha lá. Disjunção inclusiva com a negação de Q. Disjunção inclusiva com a negação de Q. Na disjunção, basta que um elemento seja considerado verdadeiro para que a sentença seja válida. Então, negação de P com a negação de Q, na disjunção, ela é verdadeira. Então, a sentença válida para nós, vou aqui voltar para o laranjado. Voltando aqui, a primeira sentença é falsa, a segunda é falsa, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira. Então, a resposta correta para nós é letra D. Disjunção inclusiva entre a proposição, a negação de P e a negação de Q, ela é verdadeira. Então, a alternativa correta é a letra D. Ah, mas e o outro parte eu preciso colocar? Seria a condicional. A condicional na negação de P com a negação de Q. Negação de P e a negação de Q, na condicional, ela só é verdadeira se as duas afirmações ou são verdadeiras ou são falsas. Então, tem que tomar cuidado com essas relações, ok? Vamos a mais um. Considere as seguintes premissas. Trabalhar é saudável. O cigarro mata. A afirmação trabalhar não é saudável ou o cigarro mata é falsa se P é falsa e Q é falsa. P é falsa e Q é falsa. P e Q são verdadeiras. P é verdadeira e Q é falsa. A negação de P é verdadeira e Q é falsa. Então, primeiro, temos aqui trabalhar é saudável, cigarro mata. Então, vamos ver a negação dessa aqui. Negação de Q fica o cigarro não mata. E a negação de P, trabalhar não é saudável. Trabalhar não é saudável. Então, ó, eu tenho aqui ou. Eu tenho o conectivo ou. Então, ela é uma disjunção inclusiva. Veja. Disjunção inclusiva. Nessa disjunção inclusiva, na disjunção inclusiva, a afirmação será falsa somente se as duas afirmações forem falsas. Então, como ele quer que a sentença seja falsa, as duas afirmações devem ser falsas, ok? Grave isso. Disjunção inclusiva, as duas afirmações ou as duas proposições devem ser falsas. As duas proposições devem ser falsas. Agora vamos analisar a afirmação que ele coloca. Trabalhar não é saudável
ou o cigarro mata. Então vamos escrevê-lo aqui. Trabalhar não é saudável. Não é saudável. Ou o cigarro mata. Então, aqui eu tenho a negação de P e depois com a afirmativa aqui. Então, eu tenho a relação, colocando aqui, vou fechar aqui e escrever a frase. Negação de P de junção com Q. Para então que a sentença seja considerada falsa, as duas devem ser falsas, ok? Então, essa aqui, P', ou negação de P, deve ser falsa. E Q tem que ser falsa. Agora, pensa comigo. Se a negação de P é falsa, então a proposição P é verdadeira. Veja, de novo. Se a negação de P, ele considera para nós que ela é falsa, então a proposição P, ela é verdadeira. Essa aqui eu já sei que é falsa. Essa aqui é falsa, dentro dos critérios. Agora, se a negação de P é falsa, então a sentença P tem que ser verdadeira. Aí olha as alternativas. P é falsa? Não. P é falsa? Não. P e Q são verdadeiras? Não. P é verdadeira e Q é falsa. Alternativa D. Porque se a alternativa P, se a proposição P é verdadeira, então a negação de uma proposição verdadeira, ela é falsa. A negação de uma proposição verdadeira, ela é falsa. Dessa forma, P é verdadeira e Q é falsa. P, não a negação. A negação de P é falsa. Viram? Então, a ideia central desse exercício foi qual? Interpretar o conectivo, relacioná-lo, mas, ao mesmo tempo, observar as suas proposições originais. Saber como cada uma delas é relacionada. Aqui, eu não precisei construir a tabela verdade, por exemplo, mas a condição em que ela apresenta os conceitos de verdadeiro ou falso, isso é importante. Lembre-se, a tabela verdade é só um argumento, só um recurso que você utiliza, ok? Vamos a mais um exercício. Julgue o item seguinte em certo ou errado. Considere que A seja a proposição as palavras têm vida e B seja a proposição vestem-se de significados e que sejam consideradas verdadeiras. Ambas são verdadeiras, então eu posso dizer que A e B verdadeiras. Eu já tenho que utilizar aqui na relação a negação de B. Então eu vou escrever aqui em cima a negação de B. Não vestem-se de significados. Então, acrescentamos o não ali e organizamos. Nesse caso, a proposição A, conjunção com B, com a negação de B, é falsa. Então, vamos à relação aqui. Vamos colocar só uma relação direta, ok? Eu vou construir uma tabela verdade aqui, bem simplesinha. Aqui em cima, eu vou colocar o termo A, vou colocar o termo B, vou colocar o termo a negação de B e vou colocar a relação que ele quer, A conjunção com a negação de B. Ele fala que o termo A é verdadeiro e o termo B é verdadeiro. Logo, o termo a negação de B é falso. Aí ele pergunta se a sentença, a proposição A conjunção com a negação de B é falsa. Conjunção, que é o símbolo do circunflexo e representado pela letrinha E.
Na conjunção, nós temos que a relação das proposições é considerada falsa quando as duas proposições são falsas ou pelo menos um elemento é falso. Ou seja, para que a proposição, a sentença conjuntiva seja verdadeira, as duas sentenças devem ser verdadeiras. Dessa forma, colocando aqui conjunção falsa quando há pelo menos um elemento falso. Pelo menos um elemento falso. Então, como eu estou utilizando A e a negação de B, verdadeiro com falso, isso é falso. Então, nesse caso, a proposição A, conjunção com a negação de B é falsa, essa é uma afirmativa certa. Então, a resposta ou a relação, a proposição, ela é correta. Ok? Então, não há necessidade de construir mais linhas, só relacionar e compreender os conceitos que são dispostos na tabela verdade. Ok? Vamos a mais um? Sabemos que Rita vai à praia ou ao cinema. Então, eu posso colocar aqui, ó, proposição A. Rita vai à praia. Proposição B. Rita vai ao cinema. Proposição A, proposição B. É uma proposição logicamente verdadeira. Então, ela é verdade nas suas condições. Sentença verdadeira. Lindo. Ocorre que Rita não foi ao cinema. Rita não foi ao cinema. Então, vamos colocar aqui. Rita não foi ao cinema. Então, aqui eu tenho a negação de B. Logo, Rita não foi à praia. Rita foi à praia. Rita foi à praia e ao cinema. Rita pode não ter ido à praia. Rita foi ao cinema. Tem que tomar cuidado nesse caso, porque assim, Rita não foi ao cinema, mas ela não disse nada em relação à praia. Então eu tenho que essa sentença, que vamos observar aqui. Rita não foi ao cinema. Olha o termo de conjunção, olha o termo. Olha o conectivo presente. O conectivo que nós temos aqui é o conectivo ou. Lembrando que o conectivo ou, representado simbolicamente pelo Vzinho, é uma disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva, pelo menos um elemento tem que ser verdadeiro para a sentença ser verdadeira. Então, na disjunção inclusiva, pelo menos um elemento deve ser verdadeiro. Para a sentença inteira ser verdadeira. Para a sentença ser verdadeira. Então, se Rita não foi ao cinema, isso aqui é uma negação. Rita não foi à praia? Eu não sei. Rita foi à praia? Eu também não sei. Rita foi à praia e ao cinema? Rita pode não ter ido à praia, Rita foi ao cinema. Então veja, a proposição A, aqui representada por nós, que Rita vai à praia, eu não tenho uma necessidade específica de continuar a argumentação pensando que Rita não foi à praia. Porque eu não tenho informações ou subsídios dentro do exercício que dão critério a isso. Então, acompanhe aqui comigo rapidamente nessa relação. Olha só.
Quando eu coloco que Rita vai à praia ou ao cinema, eu estou colocando duas possibilidades. Agora, se Rita não foi ao cinema, eu tenho uma negação. Isso é verdade. Isso aqui para mim é verdade. Vê? Isso para mim é verdade. É uma situação que ele colocou verdadeira. Agora, Rita vai à praia. Para que a sentença continue logicamente verdadeira, para que a situação continue logicamente verdadeira, a Rita vai à praia, Rita não foi à praia. Tudo bem? Mas se a Rita não foi à praia, também poderia ser uma sentença verdadeira. Rita foi à praia. Foi à praia e ao cinema. Bom, nós já sabemos que ela não foi ao cinema. Rita pode não ter ido à praia. Logo, então, o que eu posso aqui? Rita foi ao cinema. Rita não foi ao cinema. Ela falou já que não foi ao cinema. Então, C e E não tem uma afirmação lógica para mim. Agora, P, a sentença P, ela deve ser verdadeira. Rita vai à praia. Então, Rita foi à praia. Isso aqui é possível. É possível. Então, como eu não tenho uma condição direta para exemplificar e descrever que Rita vai à praia ou Rita foi à praia, Rita foi à praia. Isso é uma condição possível. Isso é uma situação possível. Eu quero que a situação permaneça logicamente verdadeira. Então, Rita foi à praia é uma situação possível na representação descrita. Então, a alternativa correta, item B. Rita pode ter ido à praia. Ok? Mais um, pessoal. Sabe-se que ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C. Ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C e é condição suficiente para a ocorrência de D. Sabe-se também que a ocorrência de D é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. Assim, quando C ocorre, temos que D ocorre e B não ocorre, D não ocorre e A não ocorre, B e A ocorrem, nem B e nem D ocorrem. B não ocorre ou A não ocorre. Então, vamos às condições. Primeiro, eu tenho uma condicional C condicional a B. Eu tenho que B é condicional a D. Ao mesmo passo que D é uma bicondicional para a situação de A. Então, vamos analisar aqui. Ó. Ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C. Então, B é uma condição para que C aconteça. C é condição para que D aconteça. Agora, sabemos também que D é condição necessária e suficiente para que A aconteça. Significa, nesse aspecto aqui, ó, que para que C e B aconteçam, a relação C condicional para B, B é condicional de D, e D é uma bicondicional de A, onde D é condição para A e A é condição para D. Tanto que as duas afirmações devem ser ou verdadeiras ou devem ser falsas. Agora aqui, C ocorre. Eu já sei que o C vai existir, o C vai acontecer. Se o C ocorre, qual das opções agora vai estar associada para nós? Então, vamos analisar cada uma das perspectivas. Então, na condicional, se as duas são verdadeiras ou falsas, então é verdade. Então a afirmação é verdadeira. Se a primeira é verdadeira e
segunda é falsa, isso é verdadeiro. Ao passo que essa primeira é falsa, primeira é falsa, a segunda for verdadeira, então a sentença é falsa. Então ele já colocou aqui, quando o C está acontecendo. Se o C acontece, então o B, não importa se ela é falsa, se ela é verdadeira, o B também vai ocorrer. Então, se o C acontece, não importa o valor de B, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ela também vai acontecer. Então, obrigatoriamente, se o termo C ocorre, o termo B vai ocorrer. Então, B ocorre. Cadê? B não ocorre ou A não ocorre. Aqui. E aqui, ó, eu não tenho D não ocorre e A não ocorre, mas o B ocorre. Então, eu tenho que analisar agora, mas o B e A ocorrem. Se o B acontece, o A obrigatoriamente vai acontecer, porque se o B acontece, se o B vai acontecer, então o D obrigatoriamente também acontece. Se o D acontece, então obrigatoriamente o A acontece, porque um é condição relacionada ao outro. Então, nessa forma, B e A devem ocorrer. A necessidade de um fator para que os outros sejam validados no processo. Então, reconhecer e conhecer as condições e a forma com que eles são trabalhados é fundamental para os conectivos. Observe, mais uma vez, precisei reconhecer os padrões e a forma e condição em que eles são apresentados e quais as condições em que as informações são verdadeiras e falsas apresentadas. Ok? Pessoal, terminamos aqui mais uma parte sobre exercícios de conectivos lógicos. Focamos nessa parte a utilização de alguns elementos da tabela verdade e alguns recursos que são úteis, novamente, para reconhecer os padrões dos próprios conectivos. Ok? Na próxima aula, faremos mais exercícios relacionados aos conectivos lógicos e a exploração da tabela verdade com maior aprofundamento. Ok? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.